A palavra do Senhor que veio a mim para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Quando a gente vai lá para Isaías 59, a palavra do Senhor diz que ele, o Senhor, ele se vestiu com a armadura de justiça como uma couraça, um capacete de salvação e vingança como por roupas e zelo como uma capa ou como um manto, depende da versão que você vê. Então, eu peguei de uma das versões que cita essa parte que fala que ele vestiu vingança por roupa. O que o Senhor está falando aqui, irmãos? Quando o Senhor ele se desprendeu de si, ele se esvaziou de si, saiu da sua glória momentânea para vir até nós encarnado como homem, ele se vestiu de uma forma que não era cabível a ele, para que hoje, uma vez que nós fomos enxertados nele e ele está em nós, nós estejamos revestidos da armadura de justiça. Mas ele teve que se vestir vingança como roupa. Assim, vestindo, se portando e estando de uma forma que não era cabível a ele, para que nós também venhamos a estar revestidos de uma forma que não era cabível a nós, porque nós fomos, a palavra do Senhor é clara, nós fomos destituídos da glória de Deus, porque nós pecamos contra o Senhor. Mas quando nós somos enxertados em Cristo Jesus e Ele em nós, nós passamos a estar vestidos de santidade, vestido de pureza, para assim Ele então nos revestir da armadura de justiça, ou seja, para que nós também venhamos a estar numa forma, para estarmos vestidos e revestidos de uma forma que não era cabível a nós, mas por estarmos nele e ele em nós, nós passamos a estar revestidos da armadura de justiça, assim como ele, que se vestiu de uma forma que não era cabível a ele. Nós nos vestimos e nos revestimos de uma forma que não é mais cabível a nós, mas que é quando estamos nele e ele está em nós, para que assim nós manifestemos aquilo que ele estabeleceu em nós e proclamemos aquilo que ele fez por nós. Irmãos, isso é muito profundo, parece simples, mas isso é muito profundo, irmãos. Aquele que era o unigênito de Deus, o Cristo, o escolhido, o ungido, o Rei, a palavra viva, aleluia, aquele que é o fundamento de tudo e todas as coisas. Ele se vestiu de uma forma que não era cabível a ele, como por vingança, para tomar de volta aquilo que nós perdemos e nos colocar de volta no lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Para que hoje nós estejamos vestidos e revestidos também de uma forma que não era mais cabível a nós, mas que nele nós passamos a estar, nós passamos a ser, e assim nós passamos a manifestar. Então, irmãos, a nossa vida como filhos de Deus, como servos do Senhor, como representantes do reino de Deus, além da nossa vida de jejum, da nossa vida de oração, que isso é algo que não tem como separar da vida daquele que é seguidor de Jesus, que professa a Cristo Jesus, isso é além, é nós estarmos revestidos da armadura de justiça. Ela está, irmãos, em nós, tão vestidos como se fosse a nossa pele. É a justiça de Deus em forma em nós. É uma forma que não era mais cabível a nós, mas por estarmos nele, nós temos que estar revestidos da justiça de Deus, para que de fato nós manifestemos a justiça de Deus aqui na terra, irmãos, e desfaçamos as obras das trevas, uma forma que não era mais cabível a nós, mas que por estarmos nele e ele em nós, ela toma forma em nós como se fosse a nossa pele.
Aleluia, para que nós de fato manifestemos aquilo que nós devemos manifestar, como sacerdotes, como filhos, como servos do Senhor, como representantes legais do reino de Deus aqui na terra. Isso é muito poderoso, irmãos. Isso precisa estar claro em nós. Isso vai além daquilo que são primícias, né, na nossa vida, da nossa vida de jejum, da nossa vida de oração, da nossa vida em total sujeição ao senhorio de Jesus, em total entrega, em total renúncia e flexíveis a aprender do Senhor cada dia mais, é estarmos revestidos, irmãos, não só vestidos, mas revestidos. É a justiça de Deus e tudo aquilo que provém do Senhor criar forma em nós de ser como a nossa pele, não só mais como uma roupa, mas como a nossa pele, para que esteja visível a todos aqueles que nos veem em tudo aquilo que nós fazemos e aonde nós estivermos. Isso é muito poderoso, irmãos. E eu creio que é para este lugar que o Senhor está nos levando, irmãos, que vai além daquilo que nós por muito tempo só falamos, irmãos, mas de fato vivemos não só como uma vestimenta, mas como algo que é como a nossa pele, que criou totalmente forma em nós e fica totalmente visível. Aleluia! Que você receba essa palavra em nome de Jesus e entenda isso. Que nós precisamos, irmãos, ser isso. Isso é ser de fato uma carta viva. Isso é ser de fato vestido e revestido da pureza, da santidade, aleluia, e da justiça de Deus, irmãos, para que nós de fato desfaçamos as obras das trevas e não façamos da nossa força, nem do nosso jeito, nem pela carne, mas pelo Espírito, pela justiça daquele que se vestiu de uma forma que não era cabível a ele, para que nós também possamos aí estar não só vestidos, mas revestidos daquilo que também não era mais cabível a nós, mas que o é, porque nós estamos nele. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.